Olá, senhoras e senhores, aqui quem fala é o Murilo Critica, da página Murilo Critica, e hoje nós vamos fazer a crítica de The Quarry, o jogo The Quarry. Então deixem suas curtidas, comentem, compartilhem nos stories e se inscrevam no canal do YouTube, que a minha meta pretendida é bater os 100 inscritos. E bom, vamos então aprofundar-se agora na crítica aqui de The Quarry. Bom, The Quarry é um jogo, tá? É uma crítica de game, onde a gente vai levar em considerações aspectos diferentes que eu levo em filmes e séries, tá? Mas, indo direto ao ponto, The Quarry é um jogo de terror. É um jogo de terror e de drama interativo. O que seria um drama interativo ou um jogo de terror interativo? É que tu tem diversos caminhos diferentes e diversas escolhas diferentes que vão te influenciar para mudar na história do jogo. E esse estilo de jogo é um dos meus estilos favoritos, tá? Diga-se de passagem, The Quarry, ele tem absurdamente muitos finais. Ele tem 186 finais diferentes. The Quarry, ele tem possibilidade de tu escolher 186 finais diferentes com base, obviamente, nas suas escolhas. Ou seja, tu pode jogar 186 vezes e tu pode ter um final diferente nas 186 vezes. E esse jogo, em específico, é uma experiência única pra mim. Eu realmente só joguei uma vez, eu não tive tempo de jogar uma segunda vez, mas a experiência da escolha e de ter diferentes escolhas realmente afeta a tua jogabilidade. Que eu já vou falar de jogabilidade, inclusive. E indo e partindo para o fator história, que é o que a gente está falando atualmente aqui no vídeo, é uma nota 10, assim. Se realmente for analisar só a história do jogo, é nota 10, tá? E as escolhas que tu faz, o sentido de exploração do jogo, é uma coisa que leva muito em consideração. Eu vi analisando outros streamers e youtubers os finais deles e são completamente diferentes do final que eu escolhi. E realmente, eu acho que essas escolhas elas impactam completamente no jogo. Não definitivamente, porque algumas escolhas e alguns caminhos que você vai percorrer vão chegar no mesmo resultado. Acontece. Contudo, entretanto, todavia, tem outras que às vezes é mó aleatório. Eu vou pegar o caminho da direita e teu personagem vai morrer. É literalmente uma coisa assim, uma surpresa. E The Quarry, ele tem plot twist. Ele tem reviravoltas no jogo. E essas reviravoltas, quando eu entendi, no meu final, é uma coisa bem explicativa das reviravoltas. Eu não sei nos outros finais, mas no meu final, aconteceu, por exemplo, de ter todos os plot twists, de eu saber realmente o que está acontecendo no jogo. Eu saber de fato o que cada família faz. Eu realmente estava curioso para abranger e ter todas as informações. E o meu final foi com base nisso. Então a história do jogo ela está de nota 10. Contudo, tem um ponto que eu tenho que falar aqui da jogabilidade, que é um negócio que eu vou falar um pouco mais profundo. O jogo ele tem o intuito de ser basicamente que um filme. Ele tem critérios de um filme, ele tem atores para fazer um filme. Mas, assim, levando em consideração a jogabilidade, a gente tem alguns problemas, principalmente nos touch screens. O que é touch screens? Que é um momento em que tu tem que apertar, por exemplo, no exato momento, num certo instante tu tem que apertar tal botão. E aí tu fica apertando aquele botão e aquele botão não vai. E daí acaba que teu personagem pode acabar morrendo, pode acabar sem um braço, sem uma mão, e
pode acabar desmaiando e tu não quer aquilo. Mas o touchscreen quer. O maldito touchscreen quer. E esse sentido, e essa parte da jogabilidade, que eu não falei ainda de exploração em si, mas essa parte da jogabilidade, ela é terrivelmente terrível, tá? O touchscreen, eles tinham que melhorar isso. Eles tinham que ter um momento oportuno para fazer isso. E eu acho que The Quarry, se fosse levado em consideração literalmente só a história do jogo, seria uma das melhores histórias de games que já tem. Sério mesmo. Eu penso assim, analisando histórias de outros games, como por exemplo Star Wars Jedi Fallen Order, que eu recentemente critiquei no mês passado, o game. Realmente The Quarry é melhor. The Quarry realmente tem uma história melhor. Tu sente o desenvolvimento dos personagens, que é uma coisa que nesse jogo, eu tenho que falar, desenvolvimento de personagem tem. Tem certos personagens que tu não se apega muito. Como por exemplo, tem gente que fala em comentários do jogo que não gosta do Nick. Realmente o Nick não foi desenvolvido no jogo. E é uma das coisas que me deixa triste, porque o Nick é um dos meus personagens favoritos. Porém, contudo, entretanto, a galera não gosta muito dele. Mas, mesmo assim, o jogo, levando em consideração a caixinha de protagonistas, a gente tem vários desenvolvimentos e a gente tem vários mistérios que a gente quer de fato descobrir. A gente quer entender de fato os mistérios do game. E é uma coisa que esse jogo ele tem e desenvolve muito bem, tá? Levando em consideração outro fator que me incomoda, realmente me incomoda, é bugs. Tem bugs nesse jogo. Já vou falando aqui de antemão que esse jogo, os bugs são principalmente nas vozes dos personagens. Às vezes tu vai tu aperta o botão do meio ou o options para ver as configurações e ver o mapa do jogo, e realmente ele trava na voz. A voz continua falando e o personagem continua não se movendo. E aí tu tem que reiniciar o jogo, voltar pro jogo e ter aquela sensação e aquela imensidão toda de novo. E às vezes o jogo em si, ele não salva no momento exato e daí tu tem que voltar. É sempre bom quando tu dá um options e dá um pause no jogo, tu sempre salvar ele. Porque pode acontecer do jogo travado, do nada. Pode acontecer. Aconteceu comigo. E eu fiquei muito bravo. Daí eu comecei a fazer os saves, né? O salvamento manual. Eu sempre digo, é aquele esquema. Em jogo tu sempre dá um save manual. Tu sempre salva ele manualmente. Eu acho que esse jogo, ele tem muito esse critério, tá? Tu tem que estar ligado, porque senão tu pode perder o teu save e tu pode começar tudo de novo do zero. É uma coisa bem chatinha. Outra coisa, levando em consideração esse jogo e esse esquema de jogo, que é o sentido, entrando para jogabilidade novamente, exploração. A gente tem um jogo linear com exploração. Eu gosto de jogos lineares com exploração porque tu pode ver mais paisagens e tu pode descobrir e, curiosamente, aprofundar ainda mais a história do game. The Quarry é um exemplo disso. O sentido de exploração linearmente, às vezes tu explorando, tu pode mudar o teu destino daquele personagem. Por exemplo, teve um momento no jogo em que explorando tu descobre que existe uma arma. E essa arma ela pode ser útil depois para salvar a vida, que no meu caso foi. Para salvar a vida do meu personagem lá, certo personagem. E é sensacional sim. The Quarry, ele consegue desenvolver a questão de exploração muito bem trabalhada e muito estruturada nos sentidos lineares. E assim, é fenomenal o quanto a exploração desse jogo é boa. Indo para outro aspecto que eu vou ter que falar aqui,
que aconteceu o problema comigo, que é a renderização. A renderização desse jogo, ela demora pra renderizar, tá? Demora. Mas isso não é uma coisa que me afetou tanto, tá? A renderização só aconteceu mesmo quando tu tá saindo de uma cutscene e indo pra jogar mesmo. E de fato, não acontece muito isso no jogo, de sair de uma cutscene e ir pra uma parte de jogar. Por quê? Porque a maioria do jogo é realmente uma cutscene. Ah, mas isso é chato, né? Ficar só olhando a cutscene. Não mesmo. The Quarry é diferente das cutscenes. As cutscenes, elas são momentos decisivos do jogo. As cutscenes é onde você faz as escolhas do jogo. E fazendo as escolhas do jogo, tu traça o seu caminho para ir na parte jogável. E esse ponto, né? E esse ponto que eu quero chegar, que The Quarry é fenomenal nesse sentido. E é um jogo que tá, por exemplo, com uma avaliação 7 de 10, mas eu discordo da avaliação. Eu discordo porque esse jogo ele tem muito a oferecer a outros. Ah, mas RPG também é assim. RPG é um estilo diferente de um jogo linear. RPG, a maioria é um mundo aberto. Tenta trazer escolhas, jogo de escolhas e decisões para um jogo linear. É uma coisa difícil. Tu para e pensa, é uma coisa difícil. E The Quarry, ele fez isso. Ele trouxe essa essência de decisões para jogos lineares. Então, por isso que eu dou uma nota 8.8 para esse jogo, tá? Como eu já falei, ele tem problemas e ele tem esses aspectos de bugs e renderização, que eu acho que talvez com uma atualização, com, sei lá, um patch, alguma coisa do tipo, eles consigam arrumar isso, tá? Mas, como eu já falei, a história desse jogo é magnífica. Eu queria ver todos os 186 finais, né? Pra saber como é que é a experiência. E outra, não vale a pena. O que tu tá falando que não vale a pena? Pagar esse jogo. O jogo é muito caro. Ah, mas como é que tu pagou? Eu tenho o serviço de PlayStation, né? E a PlayStation ela disponibilizou de graça, por isso que eu estou aqui criticando. E assim, né? É uma coisa que é descomunal, tá? O preço desse jogo e ele não vale tudo isso. Não vale 300 reais. O jogo ele vale no mínimo 120 reais. Sim, é o máximo que pode o jogo ir e eles deveriam cobrar nesse sentido e nesse valor. Outra crítica que eu faço. Mas vamos então indo para uma nota 8.8, tá? Do jogo, e eu acho que é uma nota muito justa, levando em consideração, obviamente, a história. Então eu vejo vocês na próxima crítica. Deixem suas curtidas, comentem, compartilhem nos stories e se inscrevam no canal do YouTube. Vejo vocês na próxima.